Olá, aluno, como você está? Seja bem-vindo a mais uma aula de pesquisa de mercado e comportamento do consumidor. Sou a professora Nicole Cerci, minha formação na graduação e no mestrado em administração, com foco em gestão, e nessa aula nós vamos estar trabalhando com as influências psicológicas no consumo. O que influencia? Quais as suas características, seu estilo de vida, sua aprendizagem? Por que isso é tão importante, professora? Porque por meio dessas informações, por meio da pesquisa mercadológica, eu levanto essas informações e eu consigo fazer a segmentação do meu público, ou seja, oferecer o produto e o serviço para um público segmentado, um público que tem interesse naquelas informações. Se na atualidade o marketing, ou marketing digital, ele está totalmente focado em atender as experiências do cliente, atender as suas necessidades, temos muitas informações, eu preciso conhecê-lo para conseguir realmente trazer um conteúdo de qualidade, é fundamental entender esses fatores psicológicos no seu dia a dia. Como afeta? O que vai levar ele a comprar esse produto? O que ele vai fazer ele parar para olhar o meu anúncio ou do meu concorrente? Pensando nesse contexto de conhecer o meu consumidor, lembrando que eu só faço isso com muita pesquisa de mercado, vamos ver os pontos principais da aula? Nós vamos começar a nossa aula pensando sobre o que é personalidade. Qual é a influência da personalidade no consumo do meu cliente? Vamos passar por aprendizagem, como ele aprende, o que ele vai levar em consideração. Temos aí dois campos específicos que estudam. Preciso conhecer a percepção do consumidor e a formação. E além da formação, quais são as mudanças que acontecem na atitude do consumidor? Tudo isso nós estamos falando referente aí às influências psicológicas no consumo. Vou olhar para esse indivíduo e eu vou entender como ele se comporta, o que ele leva em consideração na hora de escolher o seu produto. Para nos ajudar e trazer para a realidade, nós vamos ter uma situação, um problema muito interessante. Imagine se um consultor de marketing especializado no atendimento aos empreendedores de uma barbearia. Então acontece o seguinte, vamos pensar aqui o início, Temos uma barbearia de bairro que foi aí toda reformulada e ela percebeu que ela tinha uma frequência muito grande do público ali do seu bairro e isso acabou mudando. Então eu preciso estudar qual é o perfil que está influenciando esse público-alvo dessa barbearia com um foco novo que ela deu. Nem sempre quando eu faço uma transformação, uma reforma do espaço, crio um novo contexto, isso vai ser visto da melhor forma para o meu público. Por isso eu preciso estudar, entender o que vai influenciar, por quê? Porque se eu entender por que esse público específico parou de ir na barbearia porque teve uma reformulação. Então você imagina, o dono investiu dinheiro e mesmo assim ele acabou perdendo o público. Ele tem que entender por que ele mudou o perfil. Por isso nós temos 4 pontos que nós vamos estudar para aprofundar o conhecimento e ver. Agora eu preciso entender o que está acontecendo e como eu vou informar, como eu vou levar a informação e eu vou mudar essa visão que o meu público tem. Vamos ver os pontos? Primeiro, vamos verificar a influência da personalidade no comportamento do consumidor, utilizar as teorias de aprendizagem para ampliar a participação de seus clientes junto ao mercado de atuação, usar estímulos. Quais são os nossos estímulos? Temos 5 para aumentar a percepção e a qualidade da experiência e influenciar atitudes para um novo serviço. Então eu tenho que conhecer quais são as atitudes para conseguir mudar, para conseguir realmente direcionar. Essa aula é fundamental pensando no mercado tão atípico, um mercado que está cada vez mais com concorrentes acirrados, pensando em mudanças constantes e muita informação. Se eu tenho muita informação, eu preciso saber como criar, pensando nessa segmentação, pensando nas suas características, no seu estilo de vida, na sua percepção. E é exatamente esses pontos que nós vamos estar vendo na aula de hoje.
O primeiro ponto fundamental de nós conhecermos é o que é personalidade. O que é personalidade? O que vai estar influenciando na personalidade? Vamos ver a definição? Quando eu penso o que é personalidade, eu tenho que levar em consideração que são características psicológicas internas que determinam e refletem como uma pessoa reage ao seu ambiente. E ela vai ser aí, né? Tem 3 pontos principais. Quando eu estou estudando a natureza da personalidade, eu vou levar 3 propriedades aí que eu vou considerar. Primeiro, a personalidade denota diferenças individuais. O que eu quero dizer com isso? Sabemos que uma pessoa, ela é única, ela é diferente das outras. Mas cada um, por mais que tenha o seu jeito próprio, ela vai ter traços parecidos entre personalidades que vão possibilitar um agrupamento dessas semelhanças. O que eu tô falando isso? Ok, todo mundo é individual, todo mundo traz suas crenças, suas experiências, mas tem alguns traços que eu posso fazer agrupamentos desses traços para comunicar e vender o meu produto ou serviço. Por exemplo, vamos pensar em pessoas que são muito fissuradas em tecnologia. É um traço, por mais que cada um seja único, compartilha essa questão de gostar muito de tecnologia. E aí, quando eu sei isso, o que eu faço? Construo conhecimento, construo conteúdos, faço uma publicidade focando nesse traço que permeia esse grupo específico. A segunda propriedade tende a ser estável e duradoura, né? Com certeza, a gente está pensando aí que, por exemplo, quando eu falo, né? Fulano sempre foi extrovertido, meu irmão sempre foi determinado. E aqui eu já faço o link com a segunda, que é a questão que pode se modificar. Como assim, professora? Bom, se eu sou uma pessoa falante, alegre, extrovertida, eu vou ser isso durante toda a minha vida. Por isso ela é duradoura. Mas quando eu sou jovial, eu tenho um estilo de fazer isso. E quando eu vou ficando mais velha, por mais que eu seja extrovertido, isso vai mudando, se adaptando àquela minha realidade, pensando no meu estilo de vida. Então esses são pontos muito importantes, ok? Então quer dizer, vamos dar um exemplo, Red Bull de dar asas. Red Bull é uma pessoa que trabalha muito com o quê? O Red Bull, ele trabalha no seu conteúdo esportes radicais. Só que um jovem e uma pessoa de terceira idade vai fazer o quê, né? Ele vai ter características de gostar de esportes radicais, mas vai ser diferente. Então eu vou ver essas características e diferenciar. Quando nós estamos pensando em personalidade, nós temos aí algumas teorias da psicologia que estudam. Vou apresentar as 3 principais para você. A primeira, nós vamos estar trabalhando com a teoria freudiana, Freud, muito conhecido na psicologia, na psicanálise. Temos a neofreudiana, então é um que vem pós-Freud e vai ter um ponto diferente. E temos a teoria dos traços que nós vamos estudar. Quando nós trabalhamos a teoria freudiana, o que o Freud ele fala? Quando a gente pensa nas teorias de personalidade, né? Uma das suas premissas mais marcantes é que a motivação e a personalidade humana tem seu âmago, ou seja, né, seu interior, na sua essência, necessidades inconstantes, ok? Principalmente falando sobre impulsos sexuais e impulsos biológicos. O Freud ele vai trabalhar com o id, com o superego e com o ego. Provavelmente você já ouviu, mas vamos entender como o marketing vai trabalhar com isso. Quando a gente fala no id, nós estamos falando aí, por exemplo, né, que é um componente inato dos indivíduos, que nascem com aquela pessoa. Então nós estamos falando de desejos, de vontades, de pulsões primitivas, tá? Estamos falando de instintos e desejos. Tenho pensando na satisfação imediata. Depois disso, então vamos pensar aqui, ó. Personalidade, nós temos 3 camadas. Então nós temos aí o superego.
se desenvolve a partir do ego e consiste na representação das ideias e valores morais, culturais. O superego ele vai limitar os impulsos do id por meio de composição de códigos sociais. Por exemplo, eu tenho muita vontade e instinto de fazer algo, mas convivendo em sociedade, eu vou ver as regras sociais, o que é certo ou não, e eu vou me adaptando, tá? Isso seria o superego. E o Freud, ele fala que nós começamos a fazer essa formação com 5 anos, que é mais ou menos a época que as crianças estão indo na escola e aí começa a ter as regras que ela vai seguindo e vai ali limitando o seu id. E para fechar, nós temos o terceiro ponto, que é o ego. O ego ele procura equilibrar os desejos e os impulsos e o controle rígido do superego. Ele faz ali como fosse uma balança, um meio termo, ok? Por quê, professora? Porque a gente tem que falar, a gente trata o ego como o princípio da realidade. Por quê? É um mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique. Ele procura regular os impulsos, como eu falei, do id, mas ele tenta satisfazer aí de forma menos imediata, mais pensando, mais realista. Então, quando nós pensamos em personalidade, o Freud ele fala que nós temos aí a nossa psique, que é formada por esses 3 elementos. E aí eu tenho que pensar muito bem, se eu consigo trabalhar, por exemplo, com gatilhos mentais, focando no id, quais são as regras sociais que estão aceitas nesse momento? Há 20 anos atrás, era diferente as regras sociais, o que era certo, o que é errado. Então, isso vai influenciar na personalidade daquela população. Quando a gente fala em mudanças de gerações, Y, X, alfa agora, é realmente essas mudanças também, porque nós temos os impulsos, mas nós também temos as regras sociais que vão influenciar. A segunda teoria é a teoria do neo-freudiana. E aí, o que eles falam de diferente? Qual que é a premissa deles, ok? Eles são colegas do Freud, mas eles não concordam com a natureza meramente instintiva. Então, esse é o grande questão, ok? Eles classificam as personalidades, né, em 3 grandes grupos. Quais são elas? Primeiros, os submissos, induzidos por outras pessoas, são carentes, desejando ser amados e apreciados. Temos os agressivos, estão sempre contra os outros, desejando se sobressair e conquistar admiração. E temos os desinteressados, eles se afastam-se dos outros, desejam independência, são, autoconfiantes, são individualistas e distantes das obrigações. Então vamos pensar aqui em propagandas. Um submisso é aquele olhar mais carregado, mais leve. Imagina um homem fazendo uma propaganda aí de um perfume que ele quer conquistar a mulher, ele está totalmente apaixonado, ok? No segundo ponto, vamos ao quadro, quando nós falamos dos agressivos, nós podemos falar aí quando fazemos propagandas focado em força física, onde a pessoa tem muita força, por exemplo, materiais esportivos, de musculação. E os desinteressados, a gente pode citar a Red Bull, né? Quando o Red Bull fala te dá asas, é que você quer ir além, você quer quebrar barreiras, você quer fazer o que te interessa. Tá? Então tem aí de interessa no sentido de ser mais individualista. Isso é muito importante a gente pensar. Vai trazendo aí na sua cabeça exemplos de cada um que eu tô falando e vai se comparando para ver que estilo você é e qual das teorias é mais aceita. Professora, tem uma teoria certa? Não. Tem a teoria que você, como profissional do marketing, vai te utilizar para fazer essa segmentação. A terceira teoria da personalidade é a teoria dos traços, ok? Então vamos imaginar aí, classifica as personalidades por meio de características psicológicas específicas, ou a gente pode falar em traços. Quando os teóricos inventaram aí, foram criando essa teoria, tinha mais de 18.000 traços. Hoje nós temos muito mais traços que esses. Vamos conhecer alguns para entender essa teoria?
Podemos pensar aí, né, em alguns traços focado para o marketing especificamente, ok? Consciência de valor, o consumidor que ele vai valorizar as ações promocionais de marketing. Por exemplo, por que você compra sempre naquele supermercado? Várias redes grandes têm, como Pão de Açúcar, Mufato no Sul. O que é isso? Você gasta um tanto, você ganha um selinho e depois vai trocar por uma mercadoria. O segundo traço é o materialismo, tá? O que acontece aqui? Os consumidores que têm a ambição de posse dos produtos. Quando a gente pensa num carro novo, por exemplo, temos abertura para inovações. Quais são, né? Aqueles consumidores que eles querem novidade, eles estão abertos, eles são curiosos. E aí a gente pode pensar aqui em os últimos celulares, Alexa, todos esses aparelhos, né, de inteligência que vão estar nos ajudando no dia a dia. Competitividade, consumidores que valorizam o status de uma marca para se sentir aí superior. Quando a gente está falando de uma grande marca iPhone, eu quero uma bolsa Louis Vuitton. Por quê? Porque eu quero o status que essa marca passa, eu quero que ela me representa. Quando eu falei aqui sobre a questão de tecnologia, eu falo a seguinte frase: as tecnologias que nos ajudam no dia a dia. Olha só como no traço da minha personalidade tem influência. Por que eu falo isso? Tecnologia ajuda necessariamente no dia a dia? Depende. Para eu ter essa fala, significa que eu tenho esse traço, ok? E outro que eu trouxe, traço importante, é a necessidade de cognição, muito utilizada. São aqueles consumidores que eles vão pesquisar sobre o produto, vão analisar as mensagens e eles vão estudar muito. Então, quando eu vou olhar para o rótulo das embalagens que eu estou consumindo de alimentos, para ver realmente quais produtos tem, questões calóricas, se tem química ou não, esse traço eu tenho. Muitas pessoas vão no mercado, por exemplo, e não olham essas características. Por que isso é sempre importante? Olha só, eu vou direcionando uma fala a partir dessa personalidade, onde vai chamar a atenção de uns e dos outros não. Quero que você sempre repare e feche na minha fala qual vai chamar a sua atenção, para você se conhecer também e ver quais são os gatilhos mentais e emocionais que o marketing está utilizando para chegar até você, para chamar a sua atenção. E a pergunta que eu faço é: e a personalidade da pessoa que compra online? Tem diferença? Por que é muito importante a gente pensar no físico e no online? Porque no online você pode criar perfis fakes, perfis incompletos, você pode navegar de forma autônoma e tudo isso vai influenciar aí no momento de compra. Trouxe os principais perfis de personalidade olhando para o mundo online. Nós temos os que adoram listas de desejos, é aquele pessoal que gosta de olhar vitrine, que vai todo final de semana no shopping passear, tá bom? Então nós temos que pensar aí nas compras online, o comportamento digital, né? Quando a gente pensa nessa questão de adorar listas de desejos, eles estão sempre pensando em encher o carrinho, mas eles nunca compram. Eles querem mesmo criar lista, coloca, tira do carrinho. Temos os visitantes orientados à marca, que eles vão comprar, né, na emoção, na necessidade, eles vão comprar muito por impulso, porque eles estão preocupados com status e rótulo. Quando eu coloco uma bela imagem, quando eu faço um texto, quando eu influencio ele por meio de algum influencer digital, ou quando eu estou pensando, por exemplo, em fazer uma grande artista, uma mulher maravilhosa fazendo aí a propaganda de um batom, vai atrair esse tipo de público. Próximo, os visitantes racionais, que são aqueles que eles vão
olhar o custo-benefício, e aqui é muito importante eu detalhar as informações, como eu dei o exemplo da embalagem no rótulo, ter muito clareza se tem componentes ou não, se é sem glúten, se é sem açúcar, diminuição de sódio. Ele vai tomar muito cuidado, ele vai ver custo-benefício de tamanho, de quantidade, tudo isso vai influenciar na hora da compra dele. Depois, nós temos os maximizadores, onde eles são obcecados por fazer a melhor compra. E aqui, quando a gente pensa em maximizadores, o que é o ideal para eles, né? Se eles têm muitas opções, se eles têm muita questão para fazer, eles vão ficar com dificuldade. Então, aqui é muito bom, nesse caso, usar os filtros. Por isso que hoje, em todos os sites, você pode fazer várias formas de filtros. Qual o tamanho que você quer de sapato, tamanho de roupa, marca, mais caro ou mais barato, os mais relevantes, os mais vendidos. Para quê? Para atender esse perfil especificamente. Depois, nós temos os satisfeitos. Os satisfeitos são aqueles, né, que diante de um item facilmente visualizado, eles compram de forma imediata. Compre com um clique. Por que existe isso de um clique, professora? Porque é justamente para fazer que essa compra aconteça de forma rápida. E por fim, nós temos aqueles que hesitam, aqueles que congelam a compra exatamente na hora que vão clicar no comprar, tá? Como que eu atendo essa necessidade, professora? Eu vou atender quando eu coloco recompensas. Quando eu falo, compre agora e tenha 15% na próxima compra, compre agora e ganhe um brinde. É uma forma de atender esses perfis. Bom, se eu tenho um site e eu quero atender a maior quantidade, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com todos esses principais perfis aí online para conseguir realmente atender todas essas características. Nossa, professor, é verdade, tudo isso que você falou a gente vê nos principais sites. Justamente porque quanto mais eu atendo, mais pessoas vão acabar comprando. E cada uma tem uma forma diferente, tem aí toda uma estrutura, né, todo um processo de compra diferenciado. Além de pensar sobre a personalidade, uma outra característica que é muito importante eu trabalhar é a questão aí do estilo de vida. Como que o estilo de vida vai influenciar aí no processo de compra, se eu compro ou não? E como que eu analiso isso? Tem aí uma ferramenta que pode ser feita no Excel que vai me ajudar muito. Nós estamos falando da análise de estilo de vida psicográfica quando a gente trabalha com a pesquisa AIO. Questão de prova, hein? Não esqueça. Então, estuda o padrão de vida de uma pessoa por meio das suas atividades, dos seus interesses e da sua opinião. Então, eu vou tabular as respostas de um grande número de declarações de consumidores. Como que eu consigo isso? Pesquisa exploratória, descritiva, quantitativa por meio de questionário. Eu vou fazer algumas perguntas na atividade, como você e sua família passam o tempo? Se vocês viajam, se vocês preferem estar mais na igreja, se vocês são mais caseiros, ok? Vou pensar o que você gosta de fazer, quais são seus passatempos preferidos, tipos de músicas. Interesse, preferência ou prioridade de consumidor, né? Ou da família desse consumidor. Muitas famílias, elas compram juntas. Moradia, moda, alimentação. Tô falando, né, em tudo a questão de grupos sociais, na comunidade, no trabalho, na escola. E as suas opiniões? Como o consumidor se sente em relação a uma grande variedade de eventos e aspectos. A gente está falando sobre questões de sociedade, futuro, socioeconômicas, de negócio. Então, esse modelo ele apresenta vários fatores que são importantes. Professora, se eu for fazer uma pesquisa realmente utilizando o AIO, o que eu vou fazer? Pense aí 3 ou 4 perguntas para cada um desses pontos, para realmente você olhar e saber.
Além disso, quando a gente está fazendo pesquisa de questionário sobre estilo de vida psicográfico, também a gente tem que colocar alguns fatores demográficos, idade, renda, estrutura familiar, para eu conseguir realmente ter uma segmentação, fazer as categorias de forma muito completa, tá? Isso é muito importante. Quando nós estamos pensando em estilo de vida, em personalidade, tem um ponto que é fundamental. É como eu me imagino, como eu sou, como eu vou mostrar para os outros. Todas essas imagens, toda essa briga de eus precisa ser considerada na hora do processo de compra e de comunicação das empresas. O autoconceito ou autoimagem, né? Trata-se de uma ideia daquilo que a pessoa normalmente é, o meu eu real, e o que eu gostaria de ser, o eu ideal. Pensando nesses traços de personalidade, atos, posse. Então vamos imaginar aqui o eu real, como os consumidores realmente veem a si mesmo. O ideal é como eles almejam ser, ok? O eu social é como eu quero que os outros me vejam. O eu ideal para os outros e o eu esperado. O que eu quero ser no futuro? Então nós temos muitos eus aí que precisam ser pensados, ok? E por que isso é tão importante pensar, professora? Porque eu compro, olha lá, eu compro a partir do que eu quero essa briga de eus representar. A gente fala que é um eu estendido. Por isso que o branding e a força da marca cada vez está mais em alta. Justamente porque eu vou comprar, vou me vestir de uma forma, vou me maquiar, a forma que eu me visto, tudo isso é o que eu quero representar para os outros. Tem a professora Nicole, tem a Nicole no dia a dia, tem a Nicole com a família, tem a Nicole com os amigos. Cada momento eu estou comprando uma marca, estou utilizando, estou passando uma imagem a partir do que eu quero mostrar. E isso influencia no momento de compra. Okay? Então as marcas elas precisam ter uma ideia de quem é o seu público-alvo e qual desses eus eu estou direcionando para quê? Para criar frases que vão atender aquela necessidade daquele eu específico. Então é muito importante a gente pensar na autoimagem também. Outro ponto legal demais estudar é a questão da aprendizagem. Alguns você já ouviu falar, outros não. Nós temos dois pontos aí, dois tipos de teoria que vão estar estudando esse processo de aprendizagem e é importante a gente conhecer. Quando a gente pensa na aprendizagem em si, nós temos as teorias comportamentais, muito focada aí no Skinner, no behaviorismo. Então, as explicam, né, como se dão as conexões simples, estímulos e respostas, eventos externos, tudo que foi comportamental, nós estamos falando de questões externas. E temos a teoria cognitiva, que explica como o indivíduo, a partir da observação, modelo mental, compreende os conceitos abstratos e solucionam problemas complexos. Quando nós estamos falando de teorias comportamentais, pensando nesse primeiro das teorias, o que a gente pensa? Vamos imaginar aqui que o consumidor é uma caixa preta, ok? Ou seja, né? Eu não sei aí como dá o processo de aprendizagem, porque está na mente do indivíduo. Eu não consigo entrar na mente de alguém para ver o que ele vai tomar de decisão. Mas eu preciso criar estímulos, são todas as informações, os elementos, a experiência que impactam aí o consumidor. E eu preciso ver quais são as respostas perceptíveis aos estímulos externos. Professora, como assim? Como se dá esse processo? Vamos imaginar o seguinte, uma publicidade. Eu lanço um produto com uma publicidade, é um estímulo e eu quero ver qual é a resposta desses meus clientes específicos. Então vamos lá, eu vou fazer uma grande vinculação de uma marca de batom com uma atriz linda. Juliana Paz, por exemplo, que tem uma boca enorme, bonita.
Estou criando um estímulo externo, estou fazendo um link com matriz para ver quais são as respostas. A primeira teoria que nós vamos estar vendo comportamental é a clássica. Vamos entendê-la? Então, comportamento reflexo clássico, modelo pavloviano, tá? Que envolve aí reações involuntárias do indivíduo. O que significa isso, professora? O que a gente tem que levar em consideração? Bom, nesse modelo, os estudiosos eles fizeram algumas pesquisas de teste. O que eles faziam? Eles tocavam a campainha, toda vez que tocava a campainha eles passavam uma pasta de carne na língua dos cachorros. Em seguida, os cachorros começavam a salivar. Fizeram, repetiram. Chegou um momento de só os cães ouvirem aquela campainha, eles já salivavam, mesmo sem a pasta de carne. Por quê? Porque repetimos várias vezes aquela questão, né? Repetimos aquela ação e teve uma resposta. Vamos voltar ao quadro para entender? Então, como se dá isso, professora? Então, nós podemos observar o que acontece, né? Envolve a repetição. A repetição de tocar a campainha e passar a pasta de carne nos cachorros, né? Quanto mais vezes se fizer esse experimento, mais forte será a associação entre o toque da campainha e a salivação. E aí a gente pode pensar na generalização, né? Que é a generalização do estímulo. Depois do aprendizado, é possível que o cachorro faça o quê? Ele vai salivar mesmo quando não tiver aí a pasta, mas a campainha. E não só aquela campainha específica, pode ter vários sons e mesmo assim quando ele ouve uma campainha parecida com aquela, ele vai salivar. E por fim, nós temos a discriminação do estímulo, que foi o que eu acabei de explicar, né? Mesmo num ambiente aí barulhento, o cachorro possivelmente ele saberá distinguir o som de uma campainha, ou seja, ele teve uma aprendizagem condicionada, ok? O que significa isso? Os animais aprenderam depois que foram condicionados a determinada situação que envolve a repetição. Ocorreu generalização e discriminação. Professora, isso acontece com a gente? Se todo dia que eu tô cansada eu vou lá e como uma barra de chocolate, eu vejo que isso melhora. O que vai acontecer? Toda vez que eu tô exausta e cansada, eu vou começar a comer a barra. Por quê? Porque eu condicionei que esse hábito vai me ajudar a melhorar naquele momento. Isso acontece. Quando que você faz isso? Pensa em exemplos no seu dia a dia. A segunda teoria, um pouquinho diferente, é o Skinner, que nós estamos falando da aprendizagem operacional ou instrumental. O que acontece no Skinner? Muito conhecido. O Skinner trabalhou com ratos. Ele colocou ratinhos em caixas, tá? E toda vez que esse rato ele mexia na barra, e a primeira vez foi por sorte, era uma caixa pequena, o rato ele bateu ali naquela barra, esbarrou e pingou água, ele tomou água. O que ele foi aprendendo? Que toda vez que ele bate, ali cai a água. É um estímulo positivo. Vamos ao quadro? Então vamos lá, eu tive um reforço positivo. Por quê? Porque eu sei que toda vez que eu mexer na barra, vai cair a água. E ele também fala do reforço negativo. Por exemplo, o que acontece aqui? Se ele está acostumado a bater na barra, cair água. Legal. E se ele começar a bater na barra e levar choque? Vai tentar uma vez, vai tentar a segunda vez, terceira vez, vai chegar uma hora que ele vai parar. Por quê? Porque ele teve um estímulo negativo para não fazer mais aquilo, não é mesmo? Professora, essa teoria é muito utilizada com o quê? Com as crianças. Nós fazemos isso. Ah, você fez certinho, comeu toda a comida. Você fez xixi quando vai tirar, né, desfraldar. Ó, você fez xixi certinho, parabéns. Se você comer tudo, a mamãe vai te dar um chocolate. Por quê? Eu estou reforçando aquele estímulo positivo. Eu quero que ele crie aquele hábito. Professora na escola, avalia seu trabalho e coloca uma estrelinha, escreve parabéns. O que eu estou fazendo? Estímulos positivos
para que os alunos me respondam. Quando as pessoas participam do chat, eu mando um beijo para a cidade, agradeço, elogio, por quê? Estímulo positivo para as pessoas cada vez mais fazerem isso, ok? Vamos voltar ao quadro? O que nós estamos fazendo? Primeiro, tentativa e erro, o ratinho ele foi lá porque tinha água. Na hora que ele não começou a levar choque, ele parou. Então, os hábitos são consequências de recompensas por certos comportamentos específicos, tá? Por que aí as influencers digital, elas pedem para você curtir, compartilhar, engajamento? E aí, as pessoas que mais engajarem na minha página do Instagram, eu vou mandar um kit de skincare, eu vou mandar os meus produtos. O que eu tô fazendo? Estímulos positivos para que as pessoas continuem fazendo aquele ação que eu quero. E para fechar, nós vamos trabalhar também com as teorias cognitivas. Diferente das questões externas, aqui ele vai trabalhar muito com a aprendizagem associativa. O que significa isso, professora? Então, quando a gente fala nessa teoria, elas explicam que a aprendizagem típica do ser humano é aquela voltada para resolução de problemas, e ele vai ter que sempre analisar isso. Nem toda aprendizagem ocorre como resultado das experiências repetitivas. Um considerável volume de aprendizagem ocorre com resultados de opinião do consumidor e da resolução de problemas. Quando nós pensamos na aprendizagem associativa, nós fazemos uma relação aí dos nossos pensamentos da mente humana, considerando um processamento de dados. Como acontece isso então, professora? Então a gente vai pensar que o consumidor, né, ele processa muitas informações com memória de curto, médio a longo prazo. Então ele vai armazenando, ele vai repensando, ele vai vendo se ele vai manter ou se ele recupera, e isso ele faz um processamento de informações. Como funciona então, professora? Quando eu estou criando uma propaganda e eu faço chamada com várias vezes o meu nome, do nome da marca, iFood, pode ver que o iFood trabalha muito nessa questão, porque é uma forma de sempre fazer sua memória a longo prazo, a curto prazo, estar trabalhando. Para você ter uma ideia, se a minha primeira compra daquela marca foi super positiva, por mais que eu tenha uma outra compra que não seja tão bacana, a minha memória vai associar, vai processar as informações e vai considerar que foi bom. Agora, se eu comi um lanche num lugar que todo mundo falava bem, eu passei mal, tive intoxicação, o que vai acontecer? Eu não vou querer mais comprar. Eu posso até testar, mas eu vou sempre ficar relutante, justamente porque eu passei mal. Porque a minha primeira construção de memória sobre aquilo não foi bacana. Outro ponto aqui, experiências de vida se levam em consideração. Então, às vezes eu tenho uma experiência de vida que passo por uma situação que para mim é ok, tá? Vamos imaginar lá, eu comprei um produto em um site, o produto chegou 15 dias depois. Essa experiência para mim não teve problema, não afetou. Mas para uma pessoa que tinha uma festa e tinha comprado um brinco, um vestido e atrasou, que ela teve que correr em cima da hora, não esperando isso, a chance dela comprar nesse site novamente vai ser influenciada. O processo mental, o processo aí de processamento mesmo de informação vai ser diferente. Vamos voltar para o nosso estudo de barbearia, vamos ver o que a gente pode ajudar eles? Bom, o que acontece aqui, né? Então, você é um consultor de marketing, eles foram convidados. O que acontece aqui? Eles reformaram todo o lugar e eles estão pensando aí, né, em personalidade e estilo de vida apto ao estilo de lenhador urbano, como mostra a foto aqui, ok? E pode influenciar seu comportamento de consumo. Como que eu vou atrair esse novo público? Bom, o primeiro ponto que eu posso fazer é pensar aí, né, qual é o estilo, quais são as atividades desse profissional. Por exemplo, trabalho formal, mas ele tem autonomia,
ok? Ele está interessado em questões estéticas masculinas, ele tem opinião, né? Liberdade de expressão, respeito à individualidade, ele quer ter um estilo diferenciado. Isso vai ser levado em consideração. O que a gente pode pensar na aprendizagem, ok? Quais são os fundamentos aí teóricos quanto à aprendizagem do cliente esperada pelas ações de marketing? Então, eu preciso pensar aí em como eu criei a redecoração, fazer panfletagem e promoções, fazer a diversificação de serviços, pensar em reservas de locais, treinamento dos colaboradores. E vamos pensar aqui nas três principais, aí nas teorias, como a gente pensa nas teorias comportamentais. Quando a gente pensa em aprendizagem associativa, o que eu tenho que mostrar? Tenho que mostrar um lugar amigável, uma comunicação de panfleto, mostrando, indicando esse novo local, indicando as características e o treinamento do pessoal. Tenho que mostrar a decoração interna e ter um atendimento amistoso. Quando a gente pensa em barbearia, nós estamos falando também de serviço, e o serviço, a qualidade do atendimento vai influenciar totalmente para eu ter uma repetição, ou seja, a pessoa ir, continuar indo. Eu preciso criar o quê? Reforços positivos, promoção de preço com frequência constante. Você pode pensar em alguns dias da semana promocional. Se você fizer aí o corte, você ganha, né? Aparar a barba, por exemplo. E discriminação. Com todas as ações, o cliente ele vai preferir essa barbearia. Por quê? Porque ele não vai encontrar os amigos, né, em outra barbearia. Então eu tenho que focar nisso. Se é uma barbearia de bairro, as pessoas vão se encontrar. Será que eu posso oferecer aí uma cerveja? Hoje está muito incomum, para as pessoas terem bate-papo. Tudo isso vai estar influenciando positivamente. Então, se eu mudei a estrutura física, se eu tenho um novo perfil de personalidade e estilo de vida, eu tenho que saber como comunicar. Tem que pensar aí quais são, né, os esforços, né? E aí pensando em questões positivas, para quê? Para a pessoa sentir vontade de ir lá. Primeiro, quebrar a barreira e ir na barbearia e depois continuar frequentando esse local. Chegou o momento da nossa interação, de você participar, tirar as suas dúvidas. Já conseguiu aí perceber como você usa essas teorias no seu dia a dia? Qual que é o seu estilo de vida? Qual que é a sua personalidade? E como influencia isso nas suas compras? Esses pontos de personalidade, qual teoria eu utilizo, fica muito presente até na minha fala. Pode perceber que quando eu vou criar os exemplos, como eu vou explicar, estou sendo influenciada também pelas essas características, pelos esses traços, pelas teorias que eu considero na hora de criar a aula e passar o conhecimento. E como fica a percepção humana, percepção do meu consumidor? O marketing hoje ele consegue trabalhar muito bem a junção de várias percepções para quê? Para agregar e para realmente chamar atenção. Por exemplo, quando eu vou criar um podcast,
tenho a parte de áudio, tenho a parte de escrita, trago imagem. Tudo isso para quê? Para ativar as minhas sensações e com esses estímulos externos eu ter vontade de consumir esse conteúdo, que pode ser uma leitura ou um produto especificamente. A percepção ocorre quando estímulos são registrados por meio de nossos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Então, o visual, quando a gente pensa na escrita, pensa aí na cor do símbolo do McDonald's, a escrita da Coca-Cola. Por exemplo, você bate o olho em qualquer lugar do mundo e você reconhece. Questão da audição, altura, intensidade, timbre do som da voz, se a gente chama atenção ou não, se eu aumento ou diminuo a voz, vai depender o que eu estou passando de conhecimento para usar isso. Questão do olfato, odores, fragrâncias, aromas. Lojas estão trabalhando muito com essa questão de olfato. Ou, por exemplo, quando eu sinto um cheiro de um bolinho de fubá e eu lembro da minha infância, tá? Gustativa, paladar, gosto, sal, amargo, doce. E tátil, pele e estímulos. Quando a gente pensa aqui, a gente fala muito para as crianças o quê? Só olha com os olhos, não olha com a mão, porque a criança tem um momento que ela quer tudo sentir. Quando a gente pensa numa área de têxtil, de roupa, o sentir é muito importante. Sabonete tem cheiro, tem o tato. Então, cada vez mais nós vamos trabalhando com todos esses para quê? Para criar a melhor percepção. Quanto mais eu atinjo, mais eu vou ter resposta positiva. Hoje uma loja aí vai numa grande boutique, ok? Vai pensar no cheiro, vai pensar no ar-condicionado, vai pensar no sentir das roupas. Se for numa boutique muito chique, vai ter até comida, trufa, espumante. Por quê? Para criar todo esse ambiente. Porque essa percepção, a partir de estímulos externos, vai levar em uma ação. Olha que interessante. Então, eu vou ter estímulos externos, imagem, som, odores, sabores, texturas. Esses estímulos externos, o que eles vão acabar trazendo, professora? Vai ter os elementos, vão criar emoções. Sentir o cheiro do bolo da minha avó, ok? Tem um odor aí de lixo fedido, eu vou ficar com raiva. Bicho morto, com medo. E eu vou ter uma interpretação de tudo isso e uma percepção. Nós estamos falando de um processo perceptivo que vai me influenciar muito. E aqui é muito importante pensar no estímulo, porque não necessariamente o estímulo é igual. Às vezes eu entro numa loja que tá tão frio que eu tô lá de casaco sentindo frio, eu não vou querer provar roupa. Ou se um cheiro, imagina você vai comer um lanche e do lado tem uma lata de lixo que tá com um cheiro forte. Vai te dar vontade de comer, você vai dar aquele mal-estar e falar, ai, não quero comer. Então são percepções. Mas algumas vezes eu posso entrar em um lugar, sentir o cheiro de um perfume e achar maravilhoso. Um amigo vai sentir o mesmo cheiro e falar, nossa, me deu dor de cabeça. Não gostei. Então, a interpretação desses estímulos é muito diferente para cada um. Então, quanto mais eu tomar cuidado, realmente vai fazer a diferença. Imagina lá quando você entra num lanche, para comprar um lanche, tem aquele cheiro maravilhoso de bacon. O que acontece? Na hora você tem fome. Ou quando você está assistindo Big Brother e o McDonald's fez ali uma ação, você já vê aquele lanche, o pessoal comendo todo feliz. Para muitas pessoas, foram até o drive-thru e compraram. Foi uma campanha super de sucesso, mas algumas pessoas olharam e falaram, ai, não gosto do McDonald's, não gosto desse lanche. Então, olha que interessante a gente ir trabalhando essas percepções. Vamos voltar ao quadro? Por quê? Porque a percepção é a maneira como as pessoas coletam e interpretam os estímulos, né, provindos do seu ambiente. Preciso levar em consideração. Cada um de nós usa a percepção para criar a sua própria realidade. O exemplo que eu dei, para algumas pessoas eu vejo uma campanha, uma publicidade na TV
já me dá vontade, para as outras não. Pode ser que o cheirinho do bolo de fubá, quando eu estou passando numa padaria, me ativa uma memória afetiva e eu queira comer, para outra pessoa não vai querer. Então é muito importante a gente perceber essa percepção e criar aí, a partir de traços específicos de segmentação desse público, algo que vai agradar aquela grande maioria. Por que as lojas sempre têm um perfume suave? Justamente para realmente agregar valor. Olha como isso é interessante. Big Brother Brasil, nessa última edição, fez tudo muito colorido, muito chamativo, porque uma forma de deixar os participantes o tempo inteiro ligado. As cores, quando eu penso, por que a alimentação tem muito vermelho, amarelo, laranja? Ativar a fome. Até as cores vão participar desse processo. A logo, tudo isso vai ser importante para as nossas percepções, ok? Vamos voltar ao quadro? Então, a percepção cria uma orientação para o mundo externo, resultante das experiências passadas, atitudes, normas culturais e comportamentos compreendidos. E quando eu tenho isso, eu só consigo criar aí estímulos externos por meio dessas percepções, conhecendo, por meio da pesquisa mercadológica, quem é meu público, o que ele espera, o que ele gosta, para eu conseguir atender. Então, a percepção ela vai ser fundamental. Não é qualquer cheiro que vai chamar atenção, não é qualquer embalagem, porque algumas pessoas olham as embalagens e acham que aquele negócio é chique e gostoso, e você olha para outra e não, justamente por essa percepção. Isso é tão forte que o Carrefour ele lançou uma linha de produtos, vários produtos da sua própria marca, e ele focou em alguns embalagens, depois da pesquisa de mercado, muito chiques e outros não. Um exemplo muito bacana é o ketchup. O que eles fizeram? Eles fizeram todo aquele formato das marcas aí importadas. E eles viram que ele podia aumentar o valor só pela embalagem. Eu bati o olho naquele ketchup e falo, deve ser bom. Por quê? Porque me remete uma memória que aquele formato da embalagem é de produto caro, de produto importado, então eu vou experimentar. Olha que bacana essa percepção e como ele conseguiu criar por meio da embalagem, mostrando que seu produto é muito bom, que é aí muito comparativo aos estrangeiros, aos importados ou de marcas famosas, e por isso ele aumentou as suas vendas. Vimos aprendizagem, vimos percepções, personalidades. Agora a gente precisa pensar aí sobre as atitudes. Quais são os pontos importantes, o que é atitude e como vai influenciar no processo de compra? Então, a atitude é uma predisposição aprendida de se comportar de maneira sistematicamente favorável ou desfavorável em relação a um determinado objeto, produto ou serviço. O que eu quero dizer com isso, professora, quando nós estamos falando sobre as atitudes? Então, quando a gente pensa em atitudes, nós temos que levar em consideração que a atitude que ele tem, quando a gente pensa aqui que trata-se de uma predisposição aprendida, o que eu quero falar com isso, professora? Por exemplo, eu quero falar que eu aprendi. Se eu comprei uma marca e essa marca foi bacana, comprei uma blusa aí de uma marca X e durou muito tempo, lavei, não deu bolinha nada, isso significa posso comprar essa marca mais vezes que vai dar certo. Outro ponto importante é quando a gente pensa, né? Geralmente tem consistência. Eu comprei, deu certo, o que eu vou fazer? Vou comprar, vou continuar comprando, né? Então, se eu, por exemplo, sou contra de produtos de embelezamento, produtos estéticos que fazem testes em animal, eu tenho essa predisposição. Isso é um princípio para mim que vai influenciar na minha atitude. Eu sempre vou pesquisar para não comprar produtos que façam testes em animal. Ok, mas o terceiro ponto
ocorre dentro de uma situação. Vamos imaginar aí que esse produto é muito caro, é uma marca X que eu gosto muito, ótima qualidade, não faz teste, é vegano, por exemplo. Porém, eu perdi o meu emprego, eu não vou poder mais comprar o produto. Isso não significa que eu deixei de ter aquela consistência. Eu ainda acredito naquela marca que eu gosto, mas por uma questão situacional eu tive que parar de fazer essa compra, tá? Então isso é muito importante pensar na atitude, o que vai influenciar. E aqui a gente está falando muito sobre questões de princípios, sentimentos, percepções e como isso vai gerar uma atitude lá na frente. Temos duas teorias para estudar as atitudes. A primeira, né, quando a gente pensa no modelo estrutural tricomponente de atitude, e o que a gente vai estar trabalhando quando nós falamos nesse modelo? Como o modelo fala, nós vamos fazer com 3 componentes. O componente de cognição, que está ligado aos conhecimentos, vamos pensar aqui em informações, ok? E nós temos as percepções. O que são essas percepções, professora? São sentimentos, são as minhas experiências. Então, nós podemos considerar que as informações mais as experiências criam as minhas crenças. Sentimentos, afeto, informação. E o impulso, professora? O impulso é a tendência, né, de ter certos comportamentos, intenções de compra ou de consumo. Então, quando nós pensamos nisso, tem relação, então, eu tenho afetos e sentimentos pela minha experiência de vida, eu tenho informações sobre aquele produto. Então, vamos pensar aqui na tendência aí de um consumo produtos veganos. Eu não uso maquiagem que não seja vegano. Por quê? Porque eu tenho todo um amor aos bichos, eu trato o meu bicho como um filho, então eu tenho sentimentos. Eu comecei a estudar, eu comecei a ter informações que é muito doloroso, eles sofrem na hora desses testes. Opa! Eu tive cognição, eu tive informação. E isso, vamos voltar ao quadro, e isso me levou a ter uma tendência de ação. Cada vez mais, tudo que envolve algo com bicho ou que vai fazer teste em bichos, eu não vou mais utilizar, justamente para não ferir aí meus afetos, ok? Uma outra formação de atitude, de estrutura, é uma visão mais contemporânea, onde eu trago mais pontos atuais. Por exemplo, né, nós temos que pensar que as crenças, que são os conhecimentos mais a percepção, então anota aí para não errar na prova. Crença é conhecimento mais percepção, né? E os sentimentos, que nós estamos falando de afetos. Ué, professora, então calma aí. Esses dois estão aqui, correto? Exatamente. Mas o que eu trago? Esses componentes, eles vão estar influenciando no quê? Na minha atitude. Ok? Porém, pensando aí no modelo anterior, essa atitude, por sua vez, ela leva a uma intenção de comportamento. Aqui, gente, eu já tenho a tendência à ação. Aqui não. Aqui eu vou ter as atitudes, então eu estou pensando o que eu quero fazer, vou ter uma intenção de comportamento para ir ter comportamento. Por que essa formação, essa estrutura, ela é mais atual e mais completa? Porque eu tô pensando que o impulso, né, que foi no anterior, é a minha intenção de comportamento. Mas depois eu vou ver se realmente com os estímulos externos ocorreu ou não, tá? Então eu tenho que pensar nisso. Quando nós estamos pensando no marketing, ela vai estar pensando nas estratégias de mudança na atitude. Por que eu vou estar focando na atitude, professora, do meu público? Porque as atitudes, elas são mais favoráveis frente à marca para ela aumentar as chances de um comportamento de compra.
Não adianta eu pensar aqui nas crenças, vai ser muito difícil fazer essa segmentação. Sentimento, afeto, cada um tem seu, é muito único, mas eu preciso pensar quais atitudes isso vai levar, traçar uma estratégia de marketing pensando nessas atitudes para quê? Para realmente chegar lá na frente e ele tomar a decisão. Não adianta mexer em afeto, não adianta mexer só em crença. Tem que focar na junção dos dois, mais das informações para realmente criar aí campanhas publicitárias, criar conteúdos para web, para o meu site, para minha rede social, para conseguir realmente fazer que lá na frente ele gere o comportamento que eu espero, que é comprar o meu produto. Mudança de atitude do consumidor. Bom, eu já vi como é formada essa atitude, nós temos dois modelos, um mais completo, mais contemporâneo. Agora, o que eu preciso levar em consideração? Eu preciso entender o quê? Quais foram as atitudes para que é justamente nesse ponto e fazer que ele tenha uma mudança. Como que eu posso fazer isso? Vamos ver os pontos principais? Nós temos a abordagem funcional, que ela é classificada em 4 funções, mais a combinação de funções. O que cada um significa, o que cada um vai ajudar, professora? Então, vamos pensar, função utilitarista. Perceba qual dessa função vai estar influenciando aí no seu dia a dia. O que você vai levar em consideração? Quando eu falo em função utilitarista, eu estou falando que está relacionado, né, a um produto. Quais são as atitudes em relação a esse produto, ok? Quais são as suas reais utilidades? Então, eu preciso pensar aí, trazendo para o meu consumidor as características úteis do meu produto. Quando eu falo isso, eu vou mostrar realmente o que ele faz. Quando a Vanish faz uma comparação do seu produto do outro, quando ele mostra no comercial qual é aquela funcionalidade, justamente pensando nisso. Produtos de beleza trabalham muito com essa função. Bombril, 1001 utilidades. Por que ele trabalha isso? Porque eu posso usar um bombril até para pôr na antena de casa para ajudar ali no sinal da minha TV. Posso utilizar para várias coisas, tá bom? Lembra sempre de produtos de limpeza. Segunda função, a função defensiva do ego. Então a gente está falando aí, né? As pessoas elas tendem a proteger sua autoimagem das suas próprias inseguranças. Quem trabalha muito isso, gente, são produtos aí de skincare e de maquiagem. Olha, eu acho que a minha pele aí tem muita mancha. O que eu faço? Vou assistir um programa, vou ver uma atriz aí super famosa passando creme e vendo o antes e o depois. Quando eu passo base no meio do rosto e sem o rosto e eu mostro, tá? É a questão do ego. Olha, você pode comprar esse produto que ele é R$20 mais barato e ele é tão bom quanto a marca barata. O que muitas influências digital fazem? Prima rica e prima pobre. Pega os produtos super caros, importados e produtos que são mais baratos e comparam os dois nessa função aqui. Para mostrar o que eles fazem, eu passo creme na mão, passo batom, justamente para mostrar aí. E para a pessoa que tem essa insegurança, ela vai querer utilizar. Porque ela vai ver que o cabelo dela ficou melhor, que a pele dela tá mais lisa, tudo isso vai influenciar. Então, nessa função, façam sempre aí lembre dos produtos de skincare de beleza, que você não vai mais esquecer porque é ela. A terceira função é a função expressiva do valor, né? Muito fácil essa. Então, eu vou fazer o quê? Estratégicas para comunicar esses valores, tá? Atitudes que expressam no valor, no estilo de vida, ponto de vista do meu público. O exemplo que eu dei muito na aula hoje, Red Bull te dá asas, te dá liberdade, te ajuda a ter mais motivação para você ser independente, para fazer aquilo que você queria fazer. Então é muito relacionado aos meus valores. Então eu vou utilizar um iPhone, eu vou utilizar aí, tomar um energético, eu vou tomar a cerveja X, tudo isso é influenciado aí pela questão do valor.
O próximo ponto, o quarto ponto, é a função de conhecimento. Aqui também a gente pode falar do iPhone, né? Eu não compro um celular, eu não uso o celular, eu uso um iPhone, eu sou da comunidade da Apple. Isso é muito forte, muito trabalhada essa imagem no iPhone. Depois nós temos a função do conhecimento. Então eu tenho necessidade de saber e compreender o que está à minha volta e eu quero produtos que façam isso. Quando a gente pensa em conhecimento, eu estou pensando nos rótulos, nas embalagens. Então eu preciso de informação. Como foi feito, se tem reciclagem, se o produto, né? O que vai nesse produto e como ele foi feito. Então eu preciso de muita informação. Vai depender muito da área, ok? Para você saber como utilizar. Produtos muito novos, vai sempre utilizar nessa função justamente para explicar, para fazer que as pessoas entendam, porque é algo muito novo na sociedade. Mas nem sempre eu vou utilizar uma outra função. Eu posso utilizar mais de uma função. Para quê? Para fazer uma campanha publicitária, lançar um produto que atinja mais de um público-alvo específico. E o outro ponto aí, a outra teoria bem importante é o modelo multi-atributos de atitudes. Retratam as atitudes dos consumidores em relação a um objeto, que pode ser um objetivo, pode ser um objeto em si, né, um produto ou um serviço, com função de percepção e da avaliação dos consumidores sobre seus principais atributos, crenças, né, pensando naquela atitude. O que eu estou falando aqui, professora? Quando eu penso em relação ao produto, eu estou falando, né, que o consumidor apresenta atitudes favoráveis ou não em relação a um determinado de atributos para esse produto. Por exemplo, né, se eu vou escolher um apartamento para alugar ou um clube que eu quero ser sócio, eu vou ver o que ele me oferece. Para algumas pessoas, alguns atributos é que tem que ter piscina, tem que ter academia, tem que ter espaço gourmet. Para os outros pode ser portaria 24 horas, pode ser estacionamento, localização. Então eu estou criando atributos daquele produto ou serviço que eu estou pesando para ver se eu vou ter uma atitude, ou seja, eu vou comprar ou não. Então eu tenho que pensar no meu público-alvo. É uma família? Ou são pessoas mais jovens? E aí, por exemplo, pode ver em lançamento de apartamento como eles têm já um público específico pelo aquele apartamento e como eles apresentam as características daquele espaço justamente para trazer ali algo que faça aquele perfil específico tenha vontade de comprar. E nós também temos o outro ponto que é em relação ao comportamento, né? Favorável ou não, diante de determinado comportamento de compra. Então, quando eu estou pensando aqui no comportamento das mulheres que vão comprar uma bolsa Louis Vuitton, tá? Eu não vou focar só porque ela comprou uma bolsa Louis Vuitton. Quais são os atributos dessa marca ou dessa bolsa? Mas eu vou ver o que aquela marca me representa, por que eu tive aquele comportamento, qual que é o perfil daquelas mulheres perante aquele produto especificamente. Vamos voltar para a situação da barbearia? Vamos ver o que a gente pode mais levantar, o que eu tenho que levar em consideração? Vamos pensar aí na percepção do consumidor. Então, primeiro, né, eu tenho que pensar aí no perfil, qual que é o porte, perfil do público-alvo, serviços oferecidos, perfil dos colaboradores, modelo de negócio, tá? Vamos pensar no perfil dos consumidores? Então, são executivos de empresa da região, daquele bairro que frequenta a barbearia em horários fora do expediente. Professora, mas esse aí é aquele perfil específico quando a gente fala, né, do público-alvo do lenhador urbano, exatamente. Então, eles vão das 7 às 9, hora de almoço e pós o trabalho. O que eu posso fazer aqui, então? Visual, telão com programas de TV a cabo, posso pensar na decoração, tá? Então, eu posso estar aí fazendo, né, trazendo jornais que não são tão tradicionais, notícias, talvez alguns esportes, parte de auditiva,
música ambiente para esse público, né? Pensando no ritmo, de manhã uma música mais leve, na hora do almoço uma mais animadinha e no final do dia já em estilo de happy hour. Já posso fazer aí pensando em refeições, ter sanduíches, cervejas, drinks ao longo do dia. De manhã talvez ter um suco de laranja, ok? Olfativa, creme de barbear à base de óleos essenciais, porque tem o cheiro, tem o aroma. E também pensando na parte tátil, né? Creme de barbear à base de óleos para pensar aí na maciez da mão, do cabelo. E pensando nas atitudes do consumidor, o que eu preciso, né, relacionar? Então, primeiro, eu preciso reformular toda a comunicação, porque eu preciso criar comunicações que vão influenciar as atitudes dos clientes e que sejam mais favoráveis ao novo serviço, né, de visagismo masculino. Então, o que eu posso estar fazendo, professora? O que eu posso estar mudando, né? Primeiramente, eu preciso explicar ao dono aí dessa barbearia e os empregados, né, os colaboradores, que as atitudes dos clientes são compostas pelo conhecimento e sentimentos a respeito do produto oferecido. Então eu tenho que pensar em fatores positivos, atitudes favoráveis, né? Como que eu posso fazer isso, professora? Reformular o material da comunicação de maneira que ele componha mensagens com o quê? Com maiores informações a respeito do produto. Eu estou trabalhando com a função de conhecimento. Eu estou explicando quais são os produtos, por que teve essa mudança. Além disso, eu tenho que esclarecer quais são as vantagens desse tipo de serviço. Função utilitarista, ok? Preciso tranquilizar aqueles que acham que não se trata de um serviço para o homem. Função defensiva do ego, então eu tenho que tranquilizar, falando não, é uma nova tendência mundial, o homem ele tem que se cuidar, ele pode sim utilizar serviços, né, de autocuidado, de bem-estar e saúde. Temos uma tendência de cuidados, de bem-estar, que não envolve apenas a aparência e a estética, mas também vai muito além, pensando, né, na qualidade de vida, pensando corpo, alma e mente. Então, você ter esse momento de relaxamento, criar esse ambiente, informar isso para os clientes, ok? E também eu tenho que demonstrar que o visagismo é uma grande tendência aí para os frequentadores, né? Pensando no valor. Esses são alguns pontos principais que eu preciso trabalhar. Então, eu já sei lá no começo qual que era o perfil, qual que era a tendência, qual a personalidade. O que eu posso fazer agora? Trabalhar com esses modelos para mudar essa realidade, mudar o quê? A percepção desses meus clientes em relação a toda a mudança que teve ali na barbearia. Então, olha a importância de conhecer a personalidade, conhecer os fatores psicológicos, o estilo de vida, porque só assim eu entendo como eu vou comunicar, quais são os pontos principais. Ai, professor, é verdade, ele não vai só uma, né? Ele vai usar 4 aí diferentes maneiras. Para quê? Para realmente deixar o cliente muito confortável com essa mudança, se sentir, né, num espaço, ele sentir acolhido naquele espaço e realmente valorizar aquele serviço diferenciado. Chegou o momento do nosso último momento de interação e eu trouxe uma questão muito interessante. O que é essa atenção, né? Como podemos utilizar a atenção? Professora, por que isso é tão importante? Porque como eu vou chamar a atenção dos meus públicos? Vamos imaginar o seguinte, olha a quantidade de informação no mundo online, que a pessoa está lá no Instagram, como que ela vai parar no meu anúncio, na minha propaganda? Porque eu tenho que criar e entender como me chama a atenção, criar essa comunicação direcionada. Temos 3 pontos. Quando nós pensamos na atenção, e isso é importante para eu ver como eu vou criar o meu comunicado, o que eu preciso levar em consideração, professora? Se essa atenção é seletiva, se ela pode ser dividida,
ou se ela é limitada. Quando eu falo que ela é seletiva, eu estou pensando, né, que os consumidores eles concentram sua atenção em estímulos que atendem às suas necessidades ou interesses. Tudo que é novo eu vou dar mais atenção. Se é algo que vem sendo repetido em várias mídias, o mesmo serviço de todos, não tem nada diferente, eu não vou parar. Se é algo aí bombástico, por que as revistas e as páginas de fofoca é tão em alta? Justamente porque é algo novo. Ele traz a novidade, eu falo, opa, deixa eu parar para ver o que está acontecendo aqui. Segundo ponto da atenção, pode ser dividida, né? Então eu posso estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, posso estar assistindo a aula, posso estar vendo no Instagram, posso conversar com os meus pais, tudo ao mesmo tempo. E aí junta ao terceiro ponto, onde ela é limitada. Então eu posso sim, né, ser dividida, ela é dividida e não multiplicada, mas eu tenho que dividir. Por exemplo, eu posso estar prestando 60% da minha atenção na aula, 10% nos meus pais, 15, 20, vamos ver, 6, 7, 30 nas redes sociais ou no WhatsApp. Então eu vou dividindo essa atenção. Isso é muito importante eu considerar. Então eu preciso lançar sempre algo novo. Vamos pensar nas redes sociais. Se eu estou divulgando o meu serviço, eu tenho que um dia fazer caixinha de sugestão, um dia ele escolher, um dia falar sobre algo, um dia postar sobre o produto. Sempre trazendo novidades, formas de chamar a atenção. E preciso também entender que ele não vai estar sempre prestando atenção, ele vai estar dividindo essa atenção e eu tenho que fazer o quê? Pensar em maneiras de sempre chamar a atenção, o olhar dele de novo para o que eu estou fazendo. Chegou o momento de recapitularmos os pontos principais da aula, uma aula muito densa, com muitos aspectos importantes, muitos fatores psicológicos que eu preciso levar em consideração para conseguir realmente fazer uma segmentação adequada de mercado. O que é personalidade? O que influencia a personalidade no consumo? Vimos as 3 principais teorias que vão estar trabalhando com essa personalidade. Isso é muito importante a gente lembrar. Temos a teoria de Freud, neo-freudiana e teoria de traços. Lembrando que traços tem mais de 20 mil traços. Depois, nós trabalhamos aí com a questão da personalidade e estilo de vida. Vimos aí a personalidade online. Trabalhamos com o AIO, né, que é a pesquisa AIO, onde eu levanto atitudes, interesses, opiniões. Pensei aí nos meus vários eus na autoimagem. Trabalhamos com a aprendizagem do consumidor. Qual é as principais aprendizagens, teorias cognitivas e teorias comportamentais. Fomos, né, trabalhando aí com a percepção do consumidor, pensando nos estímulos externos, como se transformam em sensações e emoções, como eu faço a interpretação e tenho a percepção. O processo perceptivo é muito importante, por quê? Porque eu preciso saber qual a sua percepção disso, porque isso vai formar a atitude do meu consumidor. Olhando para as atitudes, eu tenho uma mais tradicional e uma mais contemporânea, e isso é muito importante para estudar as mudanças nessas atitudes. Qual função eu vou utilizar? Lembrando que nós temos 4 principais, mais a combinação dessas funções, ok? Então, todos esses pontos são fundamentais para eu conhecer as influências psicológicas no consumo.
tentei trazer muito exemplo, não tem uma teoria mais adequada ou a teoria certa. Nós trabalhamos com a teoria que minha visão de marketing vai estar mais de acordo para fazer essas análises, para fazer essa segmentação do mercado, ok? Esses foram os pontos principais dessa aula. Não deixe de estudar, leia o livro, faça as atividades são extremamente práticas, realmente para você pesquisar o mercado, entender como você faria isso no seu dia a dia. E é isso, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!